Bem-vindo ao Conecta Mais. Aqui você aprende e se inspira com as experiências dos nossos convidados. Eu sou Georgia Noronha, CEO do jornal Eu Amo Meu Bairro, sou jornalista e estou aqui com uma pessoa super especial. Mas antes de apresentar minha convidada, que é uma mulher, siga aí nosso canal, aperta aí o sininho para que você possa receber as notificações, compartilha para mais pessoas se realmente fizer sentido para vocês. E aqui nós vamos conversar muito e o tema hoje é sobre psicologia, principalmente para mulheres e homens acima de 40 anos. E eu estou aqui com uma pessoa super especial. Vamos lá, gente. Ela é psicóloga, guia de transformação para quem chegou aos 40 anos ou mais. Ela sente o chamado para renascer. Através do autoconhecimento, ela ajuda você a se reconectar com sua essência, curar antigas feridas e despertar o seu poder interior. Acredita que essa fase da vida é um portal de sabedoria e autenticidade. Ela está aqui para caminhar ao seu lado nessa jornada de reencontro com a sua melhor versão. O nome dela é Viviane Ked. Seja bem-vinda, Vivi. Obrigada. Vivi para os íntimos, tá? A maioria das pessoas te chamam de Vivi, não? Sim, com certeza. A Viviane Ked, ela é psicóloga, né? Atua já há um bom tempo, né? Com pessoas, né, que têm essas questões, mulheres de 40 anos, não é isso, Vivi? Sim, sou especialista também em psicossomática, né? Uhum. Que nos mostra como as nossas emoções afetam o nosso corpo físico. Bacana. E me fala um pouquinho sobre essa questão da psicossomática, porque, bem, eu tenho uma questão psicossomática, que é a psoríase. Aham, com E a certeza. gente sabe que existem várias outras doenças psicossomáticas que, né, que aparecem no corpo. É o corpo gritando? Eu acredito que praticamente todas as doenças são psicossomáticas, Uhum. porque independente da doença, o emocional ele sempre está contribuindo, ou para melhora ou para piora. Se a gente parar para pensar, pessoas, por exemplo, que têm câncer, que têm uma cabeça melhor, um pensamento positivo, normalmente elas têm uma tendência a se curarem mais rápido. Uhum. Há um tempo atrás fizeram uma pesquisa e pessoas que tiveram câncer, elas tinham sofrido 5 anos antes questões emocionais muito fortes. Então, assim, essa é uma doença que eu considero muito emocional, mas todas as outras eu acredito que elas têm um fundo emocional, seja mais ou seja menos. Eu já li alguns assuntos falando sobre o corpo fala, Sim. metafísica da saúde, Uhum. onde fala que, por exemplo, a dor nas costas é um peso que você está carregando, Sim. peso literário mesmo, de Aham. pessoa, peso assim, não peso de peso, né? Mas está trazendo nas costas, sei lá, família, Sim. problemas. Carregando o mundo nas É, costas, né? Normalmente são dores em membros superiores aham, aqui, é quando a pessoa fica muito encurvada, né? aham, Então ela carrega o mundo nas costas, muitas vezes não se abre para as possibilidades, não se conecta com o mundo, né? Ela vive em uhum. função dos outros, e isso dá um certo peso. Já ouvi falar também que dor no estômago, a pessoa que é muito resistente, que não aceita, tipo assim, quer mudar a opinião ou a outra pessoa, mas não consegue. E aí ela fica Também. aguardando ali. Também, o estômago também está ligado a uma raiva, né, Uhum, queima de raiva. Então, assim, é claro que todos os nossos órgãos, eles refletem de alguma forma aham, alguma emoção, só que cada um é diferente, né. aham. Por exemplo, a enxaqueca, ela tem muito fundo emocional, mas às vezes a enxaqueca para você, ela está ligada ao perfeccionismo, eh, né, autocobrança, para uma outra pessoa Preocupação. exatamente, ela pode estar ligada também a uma área mais alimentar, a uma alergia. Então, assim, a gente não Não pode pode, generalizar, cada caso é um caso, mas normalmente cada órgão ele está associado sim a uma não doença. pode ser ao pé da letra, né? Eu acho que nada ao pé da letra, né, porque, a psicossomática ela fala todas as doenças elas são, têm um fundo emocional. Uhum. Mas se a gente pegar o pé da letra, e as pessoas que já nascem com problema? Então, assim, a gente tem que investir
investigar outras situações também. Aham. Eu acho que nada na vida é 100%. Tudo tem uma margem de erro, as pessoas são diferentes, as situações são diferentes. Então, Uhum. a gente tem que ter muita cautela em falar que as coisas são 100%. Uhum. Vamos lá, fala mais. Tem isso, que eu já ouvi falar, né? Porque eu li muito sobre metafísica da Aham. saúde. Aí fala que dor no joelho é resistência. Sim, orgulho também. As pessoas normalmente que têm dores nos joelhos, são pessoas orgulhosas, Aham. né, não se quebram para a vida, né. As doenças psicossomáticas, né? Falam que às vezes é ansiedade, medo, A psoríase ela é altamente ligada à a ansiedade, ansiedade. não só a psoríase, como outras doenças de pele, né. Existem também as alergias, Uhum. né, as como é que fala? Doenças autoimunes que tem, que as pessoas às vezes têm muitos problemas de pele, todas Aham. elas estão ligadas à ansiedade. Uhum. Agora me fala, você está trabalhando com pessoas 40 mais. Uhum. Por que 40 mais? Porque quando eu cheguei aos 40 anos, eu comecei a ter muitas questões, né, e isso me fez ver a vida de uma forma diferente. E eu trabalho num lugar tem muitos anos, e eu comecei a perceber que essas pessoas que trabalham comigo, que também estavam envelhecendo nessa faixa, elas também começaram com demandas diferentes. Uhum. E alguns pacientes também, né, com demandas, de idade, e além disso também amigas minhas vivenciando mais ou menos a mesma coisa. Aham. Então eu achei importante estar trabalhando, porque não só, né, a questão da psicologia, de entender sobre a psicologia, eu acho que é melhor quando a gente vivencia uma dor, Uhum. porque quando a gente vivencia a dor, a gente tem mais autoridade para estar falando sobre E ela, se reconhece se ali, né? reconhece ali. Então, assim, hoje eu vejo que eu posso ajudar as pessoas muito mais pelo fato de ter passado por essa transição, Uhum. né. Aos 40 anos eu comecei a questionar o casamento que eu tinha, aos 40 anos eu comecei a me questionar como mãe, eu comecei a questionar se a vida que eu estava vivendo era aquela vida que eu queria continuar, porque normalmente quando a gente chega aos 40 anos, a gente ou já não está mais na primeira etapa da vida, ou já está chegando na segunda, né. Uhum. Então, assim, a gente tem que começar a entender que os dias são importantes. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: "Não é um dia a mais, é um dia a menos que você está vivendo". Aham. Então, assim, o que que a gente está fazendo com a nossa vida? Então, quando a gente chega aos 40 anos, eu acho que muitas pessoas têm esse start, né, Uhum. é hora da mudança. Uhum. Eu, assim, quando eu cheguei aos 40, eu acho que eu não tive tanta preocupação, assim, tanta, né, com a minha vida, que também eu já estava, assim, com uma vida mais ou menos encaminhada, né. Aham. Meu filho já estava com o quê? Sei lá, não precisa falar. Mas o meu filho ele ainda não era adolescente, quando eu estava com 40 anos. Eu acho que os 40 anos para mim foi um momento muito importante da minha vida, assim, Aham, como mulher, né, que eu comecei a me reconhecer de uma forma diferente. aham. Eu comecei a praticar capoeira, acho que foi com 38, 40 anos. Comecei a praticar capoeira, pratiquei 4 anos, né, fazer musculação, coisa que eu nunca tinha feito. Eu já fazia vários, né, atividade física, mas, musculação mesmo, né, capoeira, eu comecei a praticar nessa idade. Já tinha feito, capoeira quando era novinha, mas foi pouco tempo. E esse período eu comecei a ver mudanças no meu corpo, mudança para Sim. melhor. Eu me senti mais bonita com 40 anos, foi a idade, assim, que eu comecei a me sentir mais bonita, mais madura, Uhum, mais autêntica, sabe, uhum, de ter, mais autônoma para ter, né, tomar decisões e tudo mais. uhum. Para mim foi dessa forma, mas também com o passar do tempo, eu acho que com 40 anos eu estava vivendo, esse processo, mas eu estava com a cabeça bem mais jovem, sabe. Aham. Mas Porque aí com 40 anos, a gente tem muito mais consciência, né. Uhum. Então, assim, cada um passa pelo processo de forma diferente. Você vê aí que você teve um despertar em várias situações, Aham. onde você se reconheceu, mas você sentiu uma necessidade de mudança, Aham. né. Então, algumas pessoas, elas vão querer viver mais intensamente, elas vão querer mudar aquilo que elas não estão satisfeitas. Por Uhum. exemplo, no meu caso, eu foquei mais eu tenho 2
profissões, né? Eu foquei mais no que eu achava que fazia sentido para mim. Eu me divorciei porque eu não estava feliz no meu casamento. Uhum. Mas existem outras pessoas que têm essa mudança, mas elas têm de uma forma diferente, assim como você teve. Uhum. Né? E isso também é muito significativo, porque eu acredito que a gente começa a ter mais sabedoria, Aham. a gente começa a ter mais conexão com a gente, e a gente começa, de alguma forma, é claro que nem todo mundo, mas voltar mais para dentro, porque eu, pelo menos com 20 anos, eu tinha muito aquilo de estar bonita, estar com um corpo bom. Vai passando a idade, a gente vai vendo que existem outros valores a serem trabalhados. Aham. E é muito interessante a gente começar a trabalhar isso após os 40 anos. Aham. Porque se a gente fica fixado nessa imagem de corpo bonito, de energia que a gente tinha com 20, 30 anos, com as coisas que a gente fazia, a gente começa a dar uma pirada na cabeça, né? Com certeza, E o que que mais adoece, assim, emocionalmente, homens e mulheres acima de 40 anos? O que que você percebe, assim? Olha, o estresse, a ansiedade, foi feita uma pesquisa na Mil, acho que em 2024, com o público de 2023, né? Uhum. O maior índice de internação foi em 40 mais. E muito ligado à ansiedade e à depressão. Uhum. A cobrança dessa idade é muito grande. Normalmente as pessoas têm filhos, elas têm uma carga de trabalho muito grande, elas têm que dar conta de casa também. Hoje em dia, mesmo que a pessoa tenha mão de obra, ela tem que dar conta de casa, porque, né, a gente já não tem funcionários que fazem tudo, né? Então, eu acho que juntando as demandas da vida, a partir dos 40 anos, o corpo começa a sentir mais, Uhum. né? Vivi, eu vou te dar um presente, tá? Hum. Vou te dar um presente que é um mimo da Ai, que Confino delícia! Produtos, Nossa, uma que é o nosso patrocinador delícia! aí. Nossa, é muito bom, eu já comi, muito bom. Obrigada, Nada. amei, amei. Muito legal mesmo, é muito gostoso, gente, Esse muito produto aí é um gostoso. produto que você não precisa guardar em geladeira, só se abrir, né? Você Sim, pode sim. guardar na sua despensa, receber pessoas. Nossa, é maravilhoso. Eu comi aquela vez que É um eu antepasso comprei, de berinjela esse aí. e aquela vez também que você também me deu. Nossa, eu amei, amei, amei. Obrigada. Nada. Vamos voltar a falar sobre a psicossomática, né? Uhum. Ela revela dores emocionais mal resolvidas na fase da vida. Ela pode revelar? Sim, com certeza. Às vezes a gente traz questões emocionais e até determinada idade isso não dá nenhum sinal no corpo. Uhum. Acredito que a partir dos 40 anos essas dores elas começam a ficar mais visíveis. Uhum. Você pode perceber que é o momento onde as doenças começam a aparecer. Você acha que pode ser alguma negligência nesse período? Não só negligência, mas o próprio corpo começa a envelhecer. Então, ele começa a pedir algo que talvez antes ele não pedia com tanta frequência, que é para ser escutado. Aham. O sintoma, ele é uma manifestação do corpo dizendo, eu estou aqui, eu estou Aham. te mostrando algo. O sintoma, ele vem nos mostrar algo. Mas, de repente, às vezes, a pessoa tem algum tipo de sintoma e ela não presta atenção. Sim, E quando ela chega numa certa idade, aquilo ali começa a ficar maior, né? sim. Mais potente o problema. Ele pode crescer. Exemplo, né? Uma mulher ou um homem que trabalha, está preocupado, quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Uhum. Não tá assim, não para descansar. Né? Trabalha de manhã, de tarde, à noite, dorme tarde, acorda tarde, tem uma vida totalmente desregrada. E aí, quando ela resolve não, aí chega num momento da fase da vida dela que ela não tem a mesma energia de antes, e aí os problemas começam a vir, que são os problemas porque quando a gente cria hábitos, esses hábitos, é difícil você retirar esses Sim. hábitos da sua vida. Sim. É igual, por exemplo, beber e fumar. Quando você bebe durante tantos anos ou fuma durante tantos anos, o resultado não vem imediato, ele vem Com depois. certeza. E talvez esses hábitos, né, de dormir tarde, de fazer certas coisas, podem potencializar a ansiedade dentro dela, podem potencializar algum tipo de sentimento ou de emoção que Sim. traga alguma doença psicossomática ou alguma dor, algum tipo de doença?
Para começar, nós não somos só o corpo, né? O Uhum. corpo é só um veículo aonde a gente manifesta ali a nossa vida. Mas nós somos corpo, mente, né? Corpo, alma e espírito, né? Então, a gente, através dessa manifestação, a gente tem sim os sintomas, a Uhum. gente tem as doenças. Porque se você é uma pessoa que não come bem, se Uhum. você não come bem, não se alimenta bem, Aham. né? Se você não faz um exercício físico e emocionalmente você não está bem, dificilmente você não vai ter uma doença. Uhum. Há um tempo, muitos anos atrás, eu fiz estágio na AMIL, né? Como psicóloga mesmo. E uma coisa que eu lembro é que a gente trabalhava muito quando uma pessoa tinha feito, principalmente quando tinha passado por algum infarto, era fazer a pessoa entender o que que você tem que pensar aqui, por que que você está parada aqui nesse tempo, o que que você tem que refletir sobre sua vida, porque tem muito isso da doença estar ligada ao emocional e esse momento que a pessoa tem dentro do hospital, muitas vezes é o momento que ela tem de pensar, porque às vezes ela não tem nem esse momento para ela mesma. Uhum. Então é muito importante a gente estar fazendo essa autoanálise, estar se questionando o tempo inteiro, estar se perguntando, estar tentando entender. Às vezes você está sentindo dor de cabeça direto e Uhum. acha, toma um remédio, é isso, é aquilo, e deduz, e não procura o médico, e aquilo vai virando uma bola de neve, às Uhum. vezes é uma pressão alta que está por trás, às vezes é uma autocobrança muito grande que vai piorando no decorrer do tempo se você não perceber. Então, o sintoma está ali nos mostrando o tempo inteiro Uhum. aonde que a gente deve olhar. Você pode me falar sobre mulheres que se separam, por exemplo? Eu não sei se é o caso dos homens também. Eu falo de mulher porque, né, eu sou mulher e a gente lida muito com mulheres, Sim, né? Eh, Algumas mulheres sentem cansaço, sentem dores crônicas, sim. sentem dor de cabeça ou algum outros sintomas. Isso, por que que você acha que isso pode ocorrer, né? A gente vê muitas mulheres que se separam reclamando de dores crônicas, de cansaço, de dor de cabeça. Aham. Eu acho que isso pode estar ligado a 2 coisas, né. A Uhum, primeira, porque a mulher ela fica com uma sobrecarga muito maior. É claro que existem homens que são pais maravilhosos e que pegam os filhos, mas isso vamos combinar que é uma minoria, né. uhum, Então, assim, normalmente a mulher ela fica com sobrecarga dos filhos. E os filhos são uma bênção, né, com certeza, mas traz todo um desgaste para a mulher, que é a questão da rotina, a questão da alimentação, a questão aham, da escola, tem que ter gente para tomar conta, a mulher está muitas vezes no mercado de trabalho e às vezes tem que dar conta de casa, da escola, de filhos. uhum, Então assim, isso eu acho que é uma coisa que a mulher já passa, né, a maioria delas. E a segunda coisa eu acho que são as emoções, porque pelo fato da mulher ter uma sobrecarga muito grande, o homem ele se resolve muito mais rápido. Para o homem é muito mais fácil refazer a vida, para a mulher não. Então isso dá, de certa forma, um certo ressentimento se a uhum, mulher não trabalhar, isso dá, uma sensação de impotência, porque a mulher muitas vezes ela não consegue uhum, levar a vida dela adiante, porque simplesmente ela não está dando conta disso, e isso aham, é uma queixa que eu tenho muito, né, dentro do consultório. Então é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho, uma coisa não, é uma demanda que a gente tem que olhar com muito carinho, porque realmente as mulheres elas sofrem muito mais com a separação do que os homens, uhum, não só emocionalmente, como com relação à demanda que elas têm. uhum. Bem, eu sou uma mulher de 50, um pouquinho mais. Aham, E eu percebo muitas mulheres da minha idade, elas não querem mais ter um relacionamento de casamento, assim, quando elas são separadas ou viúvas, elas não querem mais ter um relacionamento de casamento, elas não querem ter às vezes nem namorado, sabe, às vezes elas querem só curtir, passear, aham. muitas querem, lógico, né, mas assim, o que que você acha que pode dificultar esse vínculo? Algumas querem namorar, mas elas não querem um compromisso. Elas Uhum. querem: "Ah, eu quero não quero nem casar mais, eu quero cada um na sua casa", aquela coisa moderna que já não está mais nem tão moderna, porque as coisas estão mudando de novo, né. Sim. As coisas vão e voltam, né. Quando eu era mais nova era um pensamento que eu tinha até, e Uhum. as minhas amigas da minha idade, mas hoje algumas têm esse pensamento, outras querem casar, mas a maioria,
não quer muito ter esse vínculo Aham. de ter uma pessoa dentro de casa, lavar, passar, cozinhar, né, ter obrigação, falar para onde que vai, e elas têm uma vida muito independente, né. E aí, você acredita que qual é a dificuldade, o que que faz com que essas mulheres não queiram criar vínculos? Olha, eu acho que são alguns fatores, né. O primeiro que a mulher ela começa a amadurecer e ela começa a ficar muito seletiva. Tipo assim, quando a gente tá bem com a gente não tem mais necessidade de ter alguém. Então isso já é algo que dificulta um pouco, porque você já pensa assim, né: "Ah, isso aqui deu errado, essa pessoa que bebe muito, então não vou me relacionar com esse aqui que bebe também, porque eu já sei que não vai dar certo. Uhum, Ah, esse aqui talvez esteja passando por isso e já não deu ce". Então você começa a perceber certas coisas onde que já não deu certo com outros, então você começa a não querer repetir o mesmo erro. uhum, Então a mulher vai ficando muito mais seletiva, e a mulher ela sabe ficar sozinha, o homem uhum, já não sabe tanto ficar sozinho, né, mais difícil o homem saber uhum, ficar sozinho. Agora, existem outras questões também, querendo ou não, o homem dá trabalho, né, uhum, a mulher sobra mais para ela as questões de casa. Como eu falo, nem para todas, né. Eu, por exemplo, não sou uma dona de casa exemplar, mas a maioria das mulheres ela tem uma demanda mais de casa, né. uhum, Normalmente elas organizam melhor, elas fazem comida, elas têm a organização da casa por conta delas. A gente vive numa sociedade que é mais machista, por mais uhum. que a mulher esteja querendo aí tomar frente das coisas, mas a gente vive numa sociedade machista, tanto que vive que se você esses dias teve no Instagram um vídeo que viralizou que eu achei muito interessante, era o seguinte, uma mãe que deixava os filhos com o pai e falava assim: "Olha só, daqui a 15 dias, se der, eu volto para saber como é que tá, se der, se não der", e aí começou a falar como se fosse um pai falando, porque muitos pais fazem isso, né, deixa o filho com a mãe, tá tudo bem, a mãe tá criando, se der eu volto, se não der eu não volto, Aham. né, muitos não pagam nem pensão e é uma quantidade absurda de homens que não pagam pensão. Né. Então assim, então isso é muito complicado, porque a mulher ela tem essa demanda e muitas vezes ela não tem o que fazer com isso, ela Uhum, tem que dar conta. Então ela não quer casar de novo. Para que uhum, que ela vai casar de novo se ela está muito bem sozinha? aham, Ela não tendo um vínculo, ela não tem, né, um compromisso. É aham, engraçado, né, eu tenho muitos amigos, e eu vejo tanto homem quanto mulher falando, né. Eu tenho uhum, amigos que falam: "Mulher já não quer mais namorar", e muitas mulheres que falam: "Homem já não quer mais namorar". E isso está acontecendo em qualquer idade. aham, Há um tempo atrás, a gente estava em Guarapari, né, e aí o filho de uma amiga veio com os amigos lá para casa, hum, e a gente conversando, e perguntou para eles: "E aí, como é que tá? Como é que estão as namoradinhas?" Tudo na faixa de 16 anos. aham. "Tia, tá difícil", a gente riu tanto, eu falei: "Nossa senhora, se tá difícil para quem tem 16 anos". Então Imagina, né. assim, né, são desafios que a gente vive hoje em dia nos relacionamentos. Aham. Hoje em dia as opções estão muitas, quanto para a mulher, Quanto quanto para para o homem. homem, né, porque tem rede social, tem um monte de aplicativo, só que os relacionamentos nunca tiveram tão superficiais quanto estão hoje em dia. Uhum. Porque amar é, acima de tudo, uma decisão, relacionamento é uma decisão. Então a gente tem que querer fazer dar certo, né. Então, realmente não é uma coisa É. fácil E não vai você não vai encontrar a pessoa, a mulher e o homem perfeito, né, e nem porque não é pronto. nem pronto, porque todo mundo é um aprendizado também, Sim, né, de você estar com a outra pessoa, se desenvolvendo, né, lidando com o que ela sente, lidando com a cultura dela, né, o sim, aquilo que ela aprendeu dentro de casa, e você, né, também, né, para ele também, no caso, é um aprendizado, né, de lidar com você, lidar sim. com essas questões. Aí você falou sobre os homens, né, tem muitos homens também que ajudam em casa, né, Sim, que fazem as coisas. Meu irmão, por exemplo, pelo que eu, né, conheço dele, é um maridão, um sim. maridão, né, que ele cuida da esposa, ajuda, né, se tiver bagunçado, assim, não gosta de ver bagunça, pessoa Aham. organizada, né. Tem. Hoje em dia os Agora homens já estão melhorando muito essa cultura, né, aham, de um ajudam ajudar o mais. outro, É, é, ajudam mais. Mas ainda mas ainda tem essa questão da cultura que é a mulher que faz. Se você aham, conversar com, 100 casais, você vai ver que 90% deles é a mulher que toma a frente das uhum, coisas de casa, aham. principalmente com relação aos filhos. Agora existem as exceções, É, né, mas existem também os papéis, né, de cada um, né. sim. Existem os papéis que a gente também, O tem problema é que esses papéis hoje em dia têm ficado em desequilíbrio, é. tanto que a sobrecarga da mulher está grande,
porque a mulher foi para o mercado de trabalho, né? Ela, né, tomou essa iniciativa e eu acho que ela ficou muito sobrecarregada. É. Eu vi uma pessoa uma vez falando assim: eu casei com meu marido, mas antes de casar a gente negociou. A gente Sim, conversou como seria esse casamento. Por exemplo, você vai cuidar você quer que eu trabalhe fora para ajudar ou eu fico em casa? Aí ele falou assim: eu quero que você trabalhe fora. Então tá, eu vou trabalhar fora, então tudo dentro de casa você também vai ter que fazer. Vai ser sim, dividido, né? Não é só eu que vou lavar, cozinhar e passar, vai ser dividido. Eu achei isso interessante, né? sim. Da pessoa negociar antes, né? Porque um Como é que casamento vai não ser deixa de ser isso? um negócio, né? Na É um verdade, é negócio, um é. negócio. E a gente, quando casa, tem que estar muito alinhado, os valores, as É. perspectivas, a conexão, Aham. porque não é algo fácil. Não é. Né? Você conviver com uma outra pessoa que tem outra cabeça, que tem outra criação, que tem outra demanda, é muito difícil. Uhum. Então, quando chegam os filhos, principalmente, se não tiver muito alinhado os papéis, Uhum. fica complicado. E é difícil alinhar os papéis, porque Aham. até onde que vai o seu limite, até onde que vai o meu. Na teoria é muito fácil, Aham. mas na Na prática prática. nem sempre funciona assim. Agora, mudando de assunto, né? Vamos falar sobre a entrevista que você deu na Brasil. Gente, ela deu entrevista na Brasil Paralelo. Brasil, quem conhece sabe que é a Brasil Paralelo, né? São milhões de pessoas que acessam o site, são milhões de pessoas que acessam as mídias da Brasil Paralelo, Uhum. e ela foi convidada para dar entrevista. Fala sobre a entrevista, sobre os temas que foram Uhum. abordados. Fala um Foi pouquinho. sobre a separação da Virgínia e Zé Felipe, Uhum, foi sobre a separação deles, né? aham. Perguntando se a separação afeta os filhos, perguntando se a separação, a rede social pode ter interferido no relacionamento deles. Uhum, Agora, assim, eu não lembro como foram todas as perguntas, uhum. mas foi alguma coisa nesse sentido, né? Eh, E o que que você tem a falar sobre esse assunto? Olha, eu acho que sempre afeta um pouco os filhos, mas quando os pais têm muita consciência, muito diálogo, que nem sempre é fácil, eu acho que os filhos saem melhores, Uhum, né? Eu conversei muito com meus filhos, né? Antes de separar, eu e o pai deles na época, a gente conversou muito e eu acho que o diálogo é sempre muito importante. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, que hoje em dia, mesmo com muita consciência, ainda tem a questão da alienação parental, que é um uhum. ficar falando do outro, principalmente se sai magoado. É. Isso é algo que afeta muito os filhos, muito mais do que a separação em si. Eu conheço pessoas que separaram, uma amiga minha, ela é muito amiga do ex-marido dela. Eles têm um relacionamento muito bom e o filho passou por essa transição de uma forma muito tranquila. Então, eu acho que depende muito de como os pais, os dois, não é Aham, só um, como os dois vão encarar essa situação, né? aham. Então, a gente tem que nem sempre é fácil, né, gente? Uma separação é uma ruptura, Uhum, as pessoas estão ali muito machucadas. Se tá difícil quando tá casada, imagina quando aham. separa. Então, tem todo um contexto que envolve, não depende só de um, É. depende de dois. É muito importante respeitar, É, né? Tipo assim, você ensinar para o seu filho que você tem que respeitar seu pai. Porque se você fala mal do pai, sim, né, com ele não vai certeza. respeitar o pai e Sim, vice-versa, né? E sim, quando você fala mal, né, no caso da mãe fala ou o pai fala da mãe, o filho, ele deve sentir muito, porque é uma pessoa que ele ama. Poxa, tá falando mal da minha mãe, tá falando mal do sim. meu pai, né? E ele Então, fica dividido e muitas vezes tem que escolher um lado. e às vezes ele nem escolhe um lado, ele fica só sofrendo, né? Sim, muitas vezes. Ele É sofre importante calado, né? buscar terapia, né? Em alguns momentos, quando vê que a criança não está bem, buscar uma terapia. Em Uhum, casa, a gente sempre conversou muito, meus filhos ficaram bem, né? Hoje eles estão muito bem, mas é muito importante a gente ter essa consciência de que o fim do relacionamento dos pais não vai interferir uhum, na forma como os pais tratam os filhos. Porque o que acontece também em algumas situações é mais pais, né, uhum, não terem tanto contato com os filhos mais. uhum, Acontece com mães também acontece. uhum, Esses dias eu vi um caso de um pai, de uma mãe que largou os filhos com o pai. Isso uhum. acontece também. Mas a maioria das vezes é com relação aos pais fazerem isso
né, com os filhos. Muitas vezes até por vingança com relação à mãe. Uhum, Né? Por incrível que pareça, isso acontece. uhum, Então, isso que é muito triste, isso que é muito preocupante. Não é nem a separação em si. Porque se a gente parar para pensar, um casamento tóxico também interfere nos filhos. uhum. Você imagina o filho que vê o pai e a mãe brigando, discutindo, se desrespeitando. Então, isso também vai causar eh, coisas na criança, né? Aham, Situações tristes, problemas emocionais. uhum. Então, tanto a separação quanto uma permanência de um relacionamento Aham. tóxico. Agora vamos falar sobre pessoas que se sentem sozinhas porque elas saíram de um relacionamento, mas Aham. elas não estão buscando um companheiro, elas estão se sentindo sozinhas, às vezes não tem, porque quando você está casado, você tem um meio de um relacionamento, que são os amigos, né, tudo em comum. Aí Uhum. quando você separa, geralmente as suas amigas, se elas são casadas, ou elas vão para o lado do seu ex-marido, né, tem muito isso, né, que ficam Sim. divididos. Então, tem pessoas que vêm de outros estados, aí estão aqui, né, eu conheço algumas pessoas que vieram de outros estados, vieram para Vitória, casadas, aí depois separaram e passaram a se sentir só, porque Uhum. precisam construir, né, uma amizades, precisa construir tudo, Sim. a vida toda, né? Precisa construir toda a vida dela. Na verdade, o fim do casamento, ele também representa um luto, né, Uhum, e o tempo do luto, que são mais ou menos 2 anos para a pessoa se refazer, é um processo de luto. Então, como todo luto também, tem esse vazio, tem uhum, essa questão da reconexão consigo mesmo, que tem que ser feita de uma forma diferente, tem a perda, tem vários estágios ali do luto que tem que serem trabalhados. uhum, E o vazio é um deles. aham, Você até então estava com uma pessoa, uhum, bem ou não, tóxico ou não, era um espaço que essa pessoa ocupava. uhum, Então, a princípio, às vezes, até existe uma negação, como no uhum, processo da perda mesmo, de uma morte. Existe o processo da negação. Até você chegar a se restabelecer, você passa por toda essa reconstrução da sua própria personalidade. uhum, Porque a gente vive em função de uma pessoa durante muitos anos e agora a gente tem que se reconectar com a gente. E muitas vezes a gente não sabe quem a gente é, porque uhum, quem é, né, a Georgia ou a Viviane sem aquele relacionamento de anos? Como você falou, às vezes os amigos são os mesmos, nós abandonamos muitas vezes, a mulher abandona mais os amigos do que os homens, uhum. a mulher vive mais em função Do dos amigos. casamento, é. Hoje eu tenho vários grupos, inclusive de mulheres, né, de 40 a mais, que ficaram sozinhas e se sentiram perdidas após esse término, porque a maioria vivia em função das amizades do marido, da rede de apoio do marido, e quando termina, se sentem perdidas. Isso Sozinhas, acontece né? muito. É. Agora vamos falar de menopausa. Sim. É, muitas mulheres que entram na menopausa, né, Uhum. que varia de acordo com, né, a Aham. fisiologia da pessoa, e a gente tem os sintomas físicos, Sim. que são, sei lá, pele ressecadas, mudanças, né, barriga maior, né, a Mudanças no cinturinha de corpo, no ouro, cabelo. eh, tem o cabelo que cai, tem, eh o fogacho, né, o calor, são essas questões que acontecem físicas. Uhum. Mas e emocionais? Existem questões emocionais que impactam também? Com certeza, até porque as questões físicas também impactam no emocional e a Uhum, questão hormonal também. uhum, Muitas vezes a baixa do estrógeno, ela já causa uma dor de cabeça, uma uhum, enxaqueca grande. Então, uma coisa vai puxando a outra, né. uhum, A mulher, ela já está passando por várias transformações físicas, que são a mudança no cabelo, a mudança de pele, a pele vai ficando mais fina, a mudança no corpo. uhum, Muitas vezes ela fica mais sensível, né, ela tem que lidar com o envelhecimento, que não uhum, é fácil para ninguém. uhum, Às vezes a gente com 40 e poucos anos, a gente vai fazer uma coisa e quando você vê é totalmente diferente quando você tinha 20 anos. aham, Então essa limitação já causa uma certa, não é uma coisa gostosa, né, não é um sentimento bom. uhum, Então tem todas essas mudanças, físicas, hormonais, de né, pele, corpo,
tipo mudança hormonal e mental também, porque Uhum. a transformação mental também, após os 40 anos, ela é grande, que a mulher ela tem que se ver, ela fica entre aquela fase de não sou mais um adulto só, né, como é que eu posso dizer? Eu não tenho mais 30, É né, adultez, adultez. adultez, mas eu também não sou uma idosa, não tenho Aham. 60, eu tô naquela transição, e essa transição mexe com a mulher. E não só com a mulher, porque existem também algo que não é muito falado, que é a andropausa, que os homens têm. Eu vejo, né, eu faço grupos de mulheres, mas eu vejo muitos homens nessa faixa, atendimento individual eu faço com homens, eu Uhum. vejo muitos homens nessa faixa me procurar, coisa que tem me surpreendido, porque até um tempo atrás os homens não procuravam ajuda, e hoje eles já procuram. Muitas vezes o homem passa pela andropausa sem saber que está passando, e tem mais ou menos os mesmos sintomas que a mulher tem, inclusive baixa de testosterona, Uhum. e isso não é muito falado. E isso é muito triste, É. porque os homens muitas vezes não sabem o que está acontecendo e alguns ainda têm aquela masculinidade de não querer procurar ajuda e Uhum. passam por essa fase, muitas vezes em silêncio, sem saber lidar, né? Muitas pessoas gostam de servir, de se sentir Uhum, útil, de fazer coisas para os outros, de agradar, principalmente filhos, né, que têm filhos adultos ou filhos, né, cuida muito dos filhos, vivem pelos filhos, esquecem de si mesmas, né, isso é muito típico aham. de mulher, né. Você acha que isso tem a ver com o quê? O que que pode fazer com que essa mulher, ela esqueça dela, não pensa mais nela, nem se arruma, tem mulheres que nem se arrumam, não Aham. cuidam da estética, não, né, não tem vaidade, né, não que não cuidam da estética, mas não tem vaidade. Cuidam da estética, aquela coisa basiquinha, mas não tem uma vaidade de, de ter uma roupa mais bonita, de estar nos lugares, de passar uma maquiagem, né, de cuidar de si, enfim, né, de fazer uma ginástica, às vezes estão largadas, né, só estão arrumadinhas, mas não estão Uhum. preocupadas em fazer uma ginástica pensando na estética, né? Porque também a ginástica ela tem muito a ver com a questão de saúde, né? Muito Sim. importante. Eu acho que existem alguns fatores, como eu falo, nada é isso ou é aquilo, as coisas variam de pessoa para pessoa, mas algo que ocorre muito na nossa sociedade é a questão da codependência. Se a gente analisar bem, mais de 90% das pessoas são codependentes. Então, muitas pessoas, elas têm uma dependência emocional dos filhos, não só e criam filhos dependentes também, e às vezes os filhos vão embora e fica aquele ninho vazio. Quem sou eu? Às Uhum, vezes a pessoa não tem nem mais vida com o marido, porque não uhum, se identifica mais ali, porque passou a vida em função do filho, se negligenciando, se colocando para depois, né? E uma própria carência, uma necessidade ali de afeto, mas que não consegue olhar e que se doa o tempo inteiro, uhum, né? E aí quando o filho vai embora, vem essa questão do ninho vazio. E as mulheres, elas têm muito mais isso do que os homens, né, uhum, elas se negligenciam muito mais nesse aspecto. E a codependência, você tá ali o tempo inteiro esperando ser reconhecido pelo outro, uhum, fazer pelo outro, a aceitação do outro, a aprovação do outro. uhum, A gente vê isso muito hoje em rede social, às vezes a pessoa tá passando uma vida horrorosa ali, tá postando coisa bonita para o uhum, outro olhar, para o outro ver, então isso é uma dependência de afeto do outro, uhum, né. Mas no fundo por quê? Porque a pessoa se anulou, não se olhou, uhum, viveu em função, da sociedade, dos filhos, do marido, né, nessa codependência uhum, de buscar fora o que deve buscar dentro de si, porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. E se a pessoa não está bem, como é que ela vai dar algo para o outro quando ela não está melhor, bem, né? né. Então hoje, inclusive eu falo muito para, né, meus clientes, que querem relacionamentos, se a gente não está bem com a gente, não tem como a gente ter um relacionamento maduro e saudável. A primeira coisa é a gente estar bem com a gente. E isso acontece principalmente em divórcio, né? Muitas pessoas engatam um no outro e não se olham, não se percebem naquela carência de ter alguém, de servir, né, ou ser servido, não se percebem e Uhum, acaba tendo mais um relacionamento frustrante, porque não conseguem olhar para dentro uhum, e se enxergar como, né,
um ser humano com um propósito, com sentimentos, com emoções que precisam ser olhadas, acolhidas, cuidadas, com valores, com limites. Eu trabalho numa área de empresários, né, empreendedores, Hum. muitos homens e mulheres desse meio, e uma das coisas que eu percebo que deixa, assim, eles têm um pouco de dificuldade de avançar porque por conta da autoestima. Porque eu vejo que a autoestima, ela potencializa as vendas, Uhum. né? Porque às vezes pela baixa autoestima, você não consegue falar, você não consegue se mostrar, você fica tímido para, né, estar no meio, Sim. e às vezes você quer vender, mas não tem coragem. Por quê? Aí se você trabalha a sua autoestima, coloca uma roupa bacana, né, uma roupa que vai te deixar com uma autoestima mais seguro, porque a roupa tem tudo a ver, né? A Sim. apresentação visual tem tudo a ver, para que você se sinta aceito pela outra pessoa, bem recebido, e a pessoa vá comprar de você, porque tudo tem a Sim, ver, né? Que é uma apresentação, linguagem, né? né? Uma linguagem visual. Eu estou falando aqui de comunicação e acaba, né, caindo para Sim. psicologia também. As roupas comunicam, né? Seu modo de vestir, seu É, cabelo. a expressão corporal. Então, quando você já muda o cabelo, você já acaba mudando a sua fala de alguma forma. Quando você muda o cabelo e sua roupa, você acaba mudando até a sua expressão, Posicionamento o seu mesmo, né? posicionamento, sua expressão corporal, Sim. que é de fala, de, né, tal. Quando você está se sentindo mal vestido no meio de outras pessoas, quando você não está bem com aquilo que você está ali se apresentando, às vezes você não consegue nem falar, né? Você sabe muito, mas você não consegue, você fica quietinho, porque Uhum. eu não quero ser notado, né? Uhum. Fala um pouquinho sobre a autoestima para mim. A autoestima é uma coisa que é fundamental, né? Eu Uhum, trabalho muito isso com meus filhos. Há um tempo atrás eu fui até em uma reunião de escola e eu conversando com o diretor lá da escola dos meus filhos, eu falei com eles, né? Até um assunto polêmico. Eu falei: olha, eu sinceramente não faço questão que meus filhos tirem 10, eu faço questão que eles passem de ano, porque eles serem bons alunos não vai interferir em quem eles serão no futuro. É até meio polêmico eu falar isso, mas é verdade, porque muitas pessoas têm currículos maravilhosos e não têm empregos, e muitas vezes as pessoas conseguem um bom emprego e não conseguem manter por falta de inteligência emocional. E foi exatamente o que o diretor me falou. Ele falou: Viviane, a gente às vezes contrata alguém pelo currículo e manda embora por falta de inteligência emocional. E isso a gente vê muito. Não adianta a pessoa ter muita capacidade se ela não sabe colocar em prática uhum, ali a inteligência emocional dela. Você precisa saber se comunicar. Não basta você se comunicar, você uhum. precisa saber se comunicar. Você ter posicionamento, você saber como você fala. Uhum. E Tem isso interfere até nos relacionamentos, porque aham. às vezes não é o que você fala, é como você fala. Uhum. Tem como trabalhar, algumas questões dentro da psicologia, ou seja em clínica, ou seja em grupo, né? Tem Sim. como trabalhar alguns aspectos para que a pessoa melhore? Exemplo, dentro de um grupo, eu vou trabalhar minha autoestima para, né, para melhorar meu relacionamento com as pessoas, Sim. melhorar a minha forma, até a venda do meu produto e serviço, eu acreditar em mim mesma, Sim. trabalhar a minha ansiedade para que eu, né, consiga organizar a minha vida, porque a ansiedade ela atrapalha, você não consegue você às vezes consegue planejar, mas não consegue executar, Uhum. porque tem que ter organização, um plano, né, para execução, você se atropela, ansiedade, autoestima, autoaceitação de você se aceitar como você é, Uhum. o profissional que você os seus medos, né, que às vezes a pessoa tem vários medos, suas questões pessoais, porque as questões pessoais elas impactam muito no avançar dos seus negócios, por exemplo, né? Uhum. Eu vejo muitas pessoas que elas não são tão profissionais porque as questões pessoais delas atrapalham a executar o serviço que tem que executar, atrapalha a ser profissional, ela acaba sendo amadora, né? Ela não consegue projetar para que ela invista no negócio dela, porque Hum. ela só vive no amadorismo. Então, tem como você trabalhar
essas questões, até para lidar com os filhos, né? Sim. Se você não trabalha suas questões internas, você tá com problema com o filho ou com a filha, Uhum. e às vezes o problema, trabalhando você consegue resolver aquele problema que o seu filho está passando. Sim, Porque dependendo de como você lida com ele, né? Porque você tem que ajudar nessa condução, tem que ter sim, sabedoria, inteligência emocional. sim. E a gente vive a vida toda, né? Geralmente né, no emocional. Não é cem Aham. por cento racional. Na verdade, eu acho que a gente sempre tem que buscar o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento que você vai conseguir ter inteligência emocional. Porque no autoconhecimento você sabe aonde está o seu limite, até onde você consegue ir, até onde você não consegue. Porque tem coisas que a gente vai ter dificuldade. Uhum, Posso melhorar? Posso melhorar, mas tem coisas que não são para mim, uhum, né? E tem coisas que, habilidades que eu vou ter, pô, eu sou boa nisso, então eu vou desenvolver mais nisso. uhum, Então, a gente, tendo autoconhecimento, a gente sabe nossos limites, a gente sabe nossos valores, a gente uhum, sabe no que a gente é bom, no que não é, né? Tem acho que uma entrevista que eu dei uma vez que falava, né? Você não pode querer fazer o peixe voar. O uhum, peixe ele tem a habilidade de nadar, uhum, né? Quem voa é a águia. Então, assim, uhum, cada um tem suas habilidades. A gente tem que se conhecer para saber quais são nossas habilidades e desenvolver melhor nossas habilidades. uhum, Claro que trabalhar nossas fraquezas também. Nós vamos trabalhar nossas fraquezas, mas a gente tem que entender que tem coisa que a gente, às vezes, não vai ser realmente tão bom, que a uhum, gente vai ter uma dificuldade maior. E aceitar isso. uhum, Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, ninguém uhum, é bom em tudo, né? Então a gente tem que procurar ter esse equilíbrio e desenvolver as habilidades que a gente tem mais dificuldade para aprender a lidar com as coisas, né? Mas ter consciência que tem coisas que a gente também não vai conseguir, uhum, né? Não, talvez tem coisas que você não vai conseguir superar e tá tudo bem. uhum. A gente não tem que ser bom em tudo, não tem que superar tudo, né? E aprender a lidar com isso eu acho fundamental. A Vivi me convidou para participar de um programa super interessante para lançar, né? A gente vai Aham. lançar, né, Vivi? E ela está encabeçando esse programa. A Vivi, ela é uma psicóloga, e eu estou, né, na formação de terapeuta também, para poder lidar com pessoas, porque eu trabalho com negócios, e dentro dos meus negócios, quando as pessoas me procuram, geralmente a gente acaba fazendo uma espécie de terapia, Uhum. porque eu acabo detectando algumas coisas que limitam elas de avançar nos negócios dela e de Sim. tomar algumas atitudes, né? Então eu uso minhas ferramentas aí de coach, PNL e tal, e que me trazem bons resultados. Então, estudando terapia para isso. Aí a Vivi, né, baseado nisso, Vivi me convidou para participar desse projeto, que é o Caminho da Mulher Sábia. Uhum. E dentro desse projeto, a gente vai abordar várias questões, mas Vivi, o que que gritou no seu coração, né, para montar esse projeto, Uhum. que eu acho que é algo muito importante para as pessoas, e não é só para empreendedores, né, é para Sim. qualquer pessoa que queira participar, Mulheres, né? é qualquer mulher que queira participar, que é Caminho das Mulheres Sábias. E, mas o que que gritou dentro do seu coração para Uhum. montar esse projeto? Uhum. E por que que você né, quer montar isso, ajudar pessoas? E quais, assim, por que que a pessoa participaria, né, desse Aham. projeto? Sim. Fala olhando para aquela câmera ali, Hã. fazendo favor. Bom, eu acredito que, assim, como eu te falei, as mulheres a partir de 40 anos, elas têm muitas demandas, né? E eu percebendo essas demandas não só no meu trabalho, como na clínica, como de pessoas próximas, muitas amigas, eu comecei a perceber que existem coisas por trás que precisam serem trabalhadas, que talvez a pessoa nunca tenha tido consciência e que hoje, pelo fato de estar passando, não é só a idade, eu acredito que é a maturidade. A gente fala 40 a mais, mas é 40, 50, é a maturidade, que quando a gente começa a ter uma maturidade, talvez a gente tenha um entendimento, mas muitas vezes a gente não trabalhou a emoção, né? Você ter consciência nem sempre é você trabalhar a emoção. E isso era algo que me deixava muito frustrada dentro da própria psicologia. Eu, com meus 20 e poucos anos, eu fazia muita terapia, eu falava, tá, eu tenho consciência disso aqui, mas e aí? Né? Que vem as ferramentas do coach. Então, eu acho interessante, assim, eu como psicóloga não posso trabalhar com ferramentas de coach, mas você como terapeuta pode. Uhum, Então, eu acho que junta
tudo, junta a vivência, junta o que eu estou vendo muito no meu mercado de trabalho, com meus clientes, com aquelas questões que a gente conversou, da necessidade das mulheres mesmo de serem ouvidas, acolhidas, de terem um momento só para que elas possam resgatar essa essência feminina sem aquele peso, né, que a mulher tem que. Hoje, muitas mulheres estão, inclusive, se masculinizando, porque elas estão carregando um peso muito grande. Então, se conectarem com essa essência feminina, com essa sabedoria que Deus nos dá, né? Então, é importante a gente voltar para dentro, ter esse momento de leveza e de autoconhecimento ali na prática, sabe? Uhum. Então, eu resolvi montar esses grupos e te chamar, né? Não só pela pessoa que você é, porque, né, eu gosto muito do seu caminho, né, da sua força, da sua espiritualidade, mas também das ferramentas que você vai agregar nesse projeto. Então, eu acho que é um projeto assim que tem tudo para dar certo, né? E principalmente porque a gente tem muita consciência dessa nossa parte espiritual, nós não somos só um corpo físico, nós temos que trabalhar essa nossa parte espiritual. Então, eu acredito que tem tudo para dar certo. Joia. E a gente está finalizando já o nosso podcast, Uhum. né? O bate-papo está muito gostoso. Aham. Eu tenho mais umas trocentas perguntas para te fazer, mas a gente não vai conseguir nessa vez, mas quem sabe numa próxima oportunidade. E antes de finalizar, eu gostaria que você mandasse um recado para as mulheres acima de 40 anos, né? 40, 50, 60 anos, que precisam mesmo, né, de se autoconhecer. Uhum. Que é importante. Fala um pouquinho sobre o autoconhecimento. Manda uma mensagem para elas aí que vem do seu coração. Bom, quando a gente chega numa fase de maturidade, a gente começa a entender que a gente tem que focar mais pra gente. Se a gente ainda não chegou nesse momento de entender, é importante que a gente tenha esse entendimento, porque nós somos muito mais do que um corpo bonito, um cabelo bonito, nós somos uma essência que estamos aqui com um propósito especial, cada um tem o seu valor, o seu jeito de ser no mundo, e é importante a gente vir resgatar isso, porque nós viemos sem nada e nós vamos sair sem nada, mas nós vamos levar a nossa alma. E são esses valores que a gente tem que resgatar, porque não é a idade que define quem nós somos, é a nossa essência. Aham. Quantas pessoas começam com 20 anos, estão no auge da carreira e às vezes morrem? Quantas pessoas, como é Roberto Marinho, parece que começou a Globo com 60, né? Então, assim, tem pessoas que começam tarde, tem pessoas que começam cedo. O importante é começar, é voltar para dentro e entender quem você é, o que você veio fazer aqui e que você é importante. E desenvolver essa sabedoria para você aprender a lidar melhor com a vida e as demandas da vida que se tem. Bacana. Vivi, obrigada pela sua Obrigada a participação. você. Super agradeço. Foi uma delícia o nosso Foi bate-papo. ótimo. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Podcast Conecta Mais finalizando. Até a próxima.